Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Kardec e Napoleão, o eleito e o escolhido. O artigo escrito por nós, que deu origem a este vídeo, foi publicado na revista Reformador, mensário da Federação Espírita Brasileira, em janeiro de 2016. Ele estabelece importante paralelo entre as vidas desses dois grandes missionários, um trazendo o progresso espiritual e o outro o progresso material à humanidade, e procura demonstrar o funcionamento sutil da lei divina quando se trata de tanger o homem pela estrada da evolução. Todo esse arrazoado tem embasamento em fatos registrados pela história contemporânea e apresenta em suas entrelinhas a sugestão que pode parecer surpreendente a muitos estudiosos do Espiritismo e da história universal, de que, sem Napoleão, não haveria Kardec. À luz de uma visão cósmica desapaixonada, o ardoroso guerreiro da Córcega surpreendeu o mundo com suas ações inusitadas, ao semear tanto sofrimento, desolação e morte no seio de milhões de famílias. E ao fazer isso, revolveu as terras do continente europeu, ou seja, os corações humanos, preparando-a para a semeadura que logo em seguida seria levada a efeito de maneira frutuosa e instantânea pelo extraordinário missionário de Lyon. Dito isto, vamos à mensagem que tem por epígrafe esta reflexão de Emmanuel, constante do livro Paulo e Estevão, publicado pela FEB. Comparo o Evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais, velando-lhes a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas. Mas não há dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer cipoais intensos, cortar espinheiros para ensolarar os caminhos. Napoleão Bonaparte, líder político e militar durante os últimos tempos da Revolução Francesa, nasceu na Córcega em 1769 e liderou os franceses a partir de 1799 como primeiro cônsul e de 1804 a 1814 como imperador, estendendo seu governo por mais 100 dias em 1815, após sua fuga da ilha de Elba. Em contraste com uma notável recuperação econômica, jurídica e administrativa da França, que ao longo do tempo inspirou muitas nações, Bonaparte perpetrou as famosas guerras napoleônicas, entrando em conflito com todas as grandes potências europeias de sua época.
No delírio de dominar o século e assambarcar o mundo, invadiu a Rússia em 1812, numa campanha temerária e desastrosa que decretou seu declínio e da qual nunca mais se recuperou. Derrotado por uma coligação de nações na Batalha de Waterloo, ocorrida na Bélgica em 1815, foi finalmente exilado pelos ingleses em Santa Helena, uma ilhota perdida no sul do Oceano Atlântico, entre a África e o Brasil, onde faleceu em 1821. Segundo os historiadores, Napoleão foi despótico em casa e menos duro com seus vizinhos. Sufocou a liberdade na França, mas semeou o liberalismo na Europa, espalhando os inspiradores ideais da Revolução Francesa por toda parte. Acabou com o feudalismo, abalou as velhas monarquias, movimentou as nações com o rolo compressor de sua formidável máquina de guerra e, em decorrência disso, sacudiu os povos e despertou o espírito das massas anestesiado pela matéria. Transitando em curto lapso de tempo de pequeno cabo a grande imperador e senhor do continente, esse chamejante cometa humano, do qual, em estimativa ultrapassada, já se escreveram mais de 400.000 volumes, foi definido, paradoxalmente, pelo Visconde de Chateaubriand, seu mais ferrenho adversário, como a maior força que jamais se uniu à argila humana. Filosofando um pouco em torno desses momentos de pico da humanidade, é interessante acompanhar as caprichosas reviravoltas da história. Mormente, quando se divisa por trás dela a ação diretora da lei divina que tudo canaliza para seus devidos fins. No organismo social, o destino confia determinadas funções às células mais aptas a executá-las e retira-lhes essa concessão tão logo a função se encontra exaurida. Na tapeçaria da história, os grandes ditadores são simplesmente manobrados por ela para alcançar seus fins, ao contrário do que eles pensam, isto é, que são eles que a impulsionam com seu gênio, visto que os homens só mandam em aparência, pois quem governa de fato é a providência divina. Assim nasce Napoleão, assevera sua voz no livro A Grande Síntese, simples instrumento de uma guerra difundidora de novas ideias, mas foi atirado fora pelo destino como um trapo, tão depressa se exauriu a sua função. Allan Kardec nasceu na França em 1804, o mesmo ano em que Napoleão se tornou imperador. Antes de sua fase espírita, foi educador, autor e tradutor, ficando depois mundialmente célebre como sistematizador do espiritismo. Além de outras obras e uma revista de estudos psicológicos, poderoso laboratório de ideias e areópago superior que muito o auxiliou em sua missão, Kardec publicou 5 livros fundamentais, onde se encontra exposta a doutrina que marcaria sua existência e daria início a um novo dealbar de luz sobre o mundo. Eis uma síntese de sua trajetória. 1. Sua luta permanente
pela elaboração do Espiritismo. 2. A harmonização dos ensinos superiores com a ciência terrena, a fim de integrar a doutrina espírita na grande torrente da história. 3. A obra de educação iniciada para construir uma nova aristocracia intelecto-moral numa sociedade avessa ao esforço de renovação interior. 4. A resposta às críticas sinceras e o desprezo às críticas reconhecidamente maldosas. 5. O cotejo de milhares de informações medianímicas recebidas de perto de 1000 centros espíritas sérios disseminados por todo o orbe e sua consequente submissão ao poderoso critério de controle universal. 6. A vigilância constante sobre os falsos amigos de dentro da obra em seu trabalho de sapa, visando a desmoralizar o movimento. 7. A orientação iterativa e interativa aos médiuns acerca dos inúmeros percalços da mediunidade. 8. A análise e divulgação diuturna e contínua do fluxo de informações espirituais veiculadas através da Revista Espírita, cujos argumentos circulavam da China ao México, passando por todas as capitais da Europa. 9. A certeza da angústia do tempo para a conclusão da obra, cujos desdobramentos se perdiam luminíferos na distante linha do horizonte. Tudo isto e muito mais levou essa alma estelar a esculpir no coração da humanidade um dos maiores carreiros de luz de que se tenha conhecimento neste mundo. Conta o irmão X, ou seja, o espírito Humberto de Campos, em longa e substanciosa mensagem, muito condensada por nós neste espaço e colhida em seu livro Cartas e Crônicas, publicado pela FEB, que, no último dia do século XVIII, reuniu-se na espiritualidade superior uma grande assembleia de espíritos elevados com o objetivo de assinalar os primeiros alvores do século XIX. Eram espíritos sábios e benevolentes que, de alguma forma, haviam concorrido ao longo dos milênios para o progresso da humanidade. Vinham da Roma Imperial, das Gálias, da Espanha, da América, da Grécia, de Israel, da Alemanha, da Inglaterra, da China, da Arábia, da Índia e de várias outras regiões. Constituíam-se ainda de legiões esmaltadas de estandartes, falanges de batalhadores incansáveis, delegações de pioneiros no combate à ignorância humana e preparadores da nova era que estava prestes a irromper no mundo. Após a palavra de eminentes orientadores espirituais, clarins soaram na direção da crosta terrestre e da enevoada noite europeia emergiu, trazido por mensageiros de luz, um pequeno cortejo de espíritos encarnados em desdobramento espiritual, que se mostravam meio pálidos e trôpegos em seus passos no reino invisível. Eram autoridades de alto gabarito reencarnadas no planeta, tendo à frente a figura austera de Napoleão, com seu traje característico,
E a finalidade de tal presença ali era a reafirmação de seus compromissos perante a espiritualidade superior. Napoleão ocupou a poltrona que lhe fora reservada e, embora recebesse manifestação de apreço de todos os presentes, mantinha-se em prudente reserva, encastelado em si mesmo, apenas inclinando discretamente a cabeça, vez por outra, em agradecimento, enquanto seu cortejo banhava-se em lágrimas de alegria e emoção. Clarins ressoam novamente, agora na direção do alto, quando luminosa estrada se desenha do céu até o local da Assembleia, pela qual descem estrelas resplandecentes que, ao tocarem o solo translúcido, transformam-se em seres aureolados de luz. Um dentre esses seres avulta pela inequívoca superioridade. Traz fúlgida tiara na cabeça e um cetro dourado na mão, e de seu olhar transbordam magnanimidade e doçura. Baixam-se os estandartes em sinal de respeito, e muitos sábios e guerreiros postam-se genuflexos em meio à multidão. Nesse momento, Napoleão, rompendo a aparente frieza, comove-se a lágrimas e, levantando-se, avança na direção do venerável mensageiro, ante o qual se ajoelha. O emissário celeste sorri sem afetação e, no momento em que procura erguê-lo para o abraçar, poderosa voz, ao mesmo tempo enérgica e doce, projeta-se do céu e exclama para Napoleão, agora transpassado de pavor e júbilo. Abre aspas. Irmão e amigo, ouve a verdade que te fala neste momento. Eis que te encontras à frente do apóstolo da fé, o qual, sob o comando do Cristo, irá descortinar para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Tu, que foste César ontem e hoje és orientador, rende o culto de tua veneração ante o Pontífice da Luz. Renova, perante o Evangelho, o compromisso de colaborar com ele na obra renascente. Fecha as aspas. Prossegue o Espírito Verdade, pois era ele quem falava, recordando a Napoleão as glórias quiméricas do passado e incitando-o agora a deixar as velhas ambições de lado e a valer-se da oração e da humildade, para não descambar novamente na tirania e na violência. Que ele não atribuísse apenas a ardidez de seu gênio às conquistas militares e políticas do presente, pois as circunstâncias da vida que o favoreciam eram dádivas exclusivas do Senhor. Sua missão, a exemplo do Batista diante do Cristo, era esterroar os caminhos para o apóstolo da codificação, que iria inaugurar em breve a nova era para a humanidade, pois começariam no século XIX os preparativos para o advento do terceiro milênio do cristianismo na Terra. E a entidade sublime, ainda dirigindo-se a Napoleão, conclui suas palavras com este voto de confiança. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso, a governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Em seguida,
quando já se anunciavam as primeiras claridades do século XIX, a momentosa assembleia se dissolve ao som de cânticos divinais, enquanto o Espírito Verdade e sua falange de eleitos retornam às fulgurantes regiões do infinito. A entidade de luz que sustentava Napoleão em seus braços e que em breve reencarnaria na Terra como Allan Kardec, conduz bondosamente o espírito do famoso corso até a matéria, auxiliando-o na retomada do corpo físico. Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804, quase 4 anos, portanto, após esse magno acontecimento, e buscou, desde a juventude, a luz divina que o conduziria por toda a vida. O espírito de Bonaparte, porém, obscurecido pelo arroxo da matéria em que encontrava encarnado, deixou que se apagasse de sua retina espiritual aquele momento de glória, e, entorpecido pelo ópio do mundo, num ato imperial de extremado orgulho e ilimitado poder, autocoroa-se imperador em 2 de dezembro de 1804, passando a reger com mão de ferro seu nascente e ameaçador império. Vemos assim que ambos, Napoleão e Kardec, tiveram naquele augusto momento da história oportunidades iguais de cooperar com o Senhor na difusão da verdade e da vida. Irmão X conclui sua solene mensagem com esta reflexão plena de sabedoria. Abre aspas. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente sitiado por determinação do alto na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte. Enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Em 13 de novembro de 1906, o médium português Fernando de Lacerda recebeu o ditado mediúnico de Napoleão, no qual o imperador francês faz profundas considerações filosóficas a respeito de sua atuação revolucionária na França. O texto foi condensado de seu livro Do País da Luz, volume 1, publicado pela FEB. Diz a mensagem: em dado momento da substanciosa mensagem, o comunicante interrompe a escrita e queda-se inerte. O médium, crendo-o já ausente, pergunta: estás ainda aí, Espírito eleito de Deus para avanço da humanidade? E Napoleão responde: eleito não, escolhido. E não será o mesmo? Pergunta o médium. Não, responde o ilustre comunicante. O eleito foi o escolhido por Deus para semear o bem pelo bem. O escolhido pode ser para fazer o bem pelo mal. O eleito foi Jesus. Eu fui escolhido. Embora Bonaparte, agora cheio de razão e mais conscientizado da missão que executara na Europa, haja definido Cristo como o eleito,
podemos reflexionar por nossa vez, amplificando, à luz da doutrina espírita, a perspectiva conceitual do famigerado curso, que como fundador e supremo governante da Terra, Jesus é muito mais que o eleito. Jesus é o que elege. Kardec, sim, foi o eleito, e Napoleão, o escolhido, ambos, um eleito e o outro escolhido pelo Rei dos Reis e Senhor de todos os senhores. Bonaparte, abusando da oportunidade que recebera e extrapolando os limites estabelecidos pela soberana lei, teve sua missão já retada no auge para não pôr em xeque o que já houvera conquistado em benefício do mundo. E, em consequência, foi exilado em seus últimos anos de vida na solidão curativa de Santa Helena, que, segundo Emmanuel, representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito. Kardec, ao contrário, ao atingir a excelência em sua missão e extrapolar as expectativas do mundo espiritual, teve sua existência presumivelmente prolongada graças aos cuidados médicos do Dr. Demerry, já desencarnado, que o assistia de forma particular nos derradeiros anos de sua vida. E o codificador recebeu, no decorrer daquele luminoso ministério, a notícia alvissareira de que, após a sua morte, deveria retornar em breve ao corpo físico. E isto devia ocorrer porque ele não podia completar seu trabalho naquela existência. E sua missão era dar continuidade à obra do Consolador iniciada pelo próprio Cristo, quase 2000 anos antes, e predestinada a regenerar o mundo. Durante seu marcante governo, Napoleão teve aproximadamente 15 anos para realizar sua missão. Do início do consulado, em 1799, até sua abdicação e exílio em Elba, em 1814. O mesmo tempo de que dispôs Kardec para executar a sua missão também, desde a iniciação no Espiritismo, em 1854, até sua morte, em 1869. Missão interrompida em um, missão estendida no outro. A primeira, concorrendo para sanear o karma negativo da humanidade, e a segunda, para energizar e impulsionar a humanidade em seu karma positivo. Ambos, porém, consagrados como missionários do alto, embora com atribuições diferentes no campo evolutivo da espécie humana, conforme a assertiva de Emmanuel na abertura deste vídeo. Enquanto uns velam pela alvura dos mananciais e revolvem a terra fértil a golpes de enxada para uma opulenta colheita, outros tiram as pedras dos caminhos e decepam os espinhais a golpes de chanfalho para ensolarar as almas e abrir clareiras nos corações onde já branqueje um luar de consciência. Definido por Will e Ariel Durant como colosso em miniatura e estupor mundi, o extraordinário curso tinha, porém, consciência de sua subalternidade em relação ao jogo das circunstâncias e à força do destino. Disse ele, abre aspas, eu concebi muitos planos, mas nunca tive a liberdade de executar um deles.
Por mais que mantivesse em minhas fortes mãos o leme, as ondas eram muito mais fortes ainda. Nunca fui, na verdade, meu próprio senhor. Fui sempre governado pelas circunstâncias. Fecha as aspas. Disse ainda, abre aspas, o destino me conduz a um objetivo que desconheço. Até aquele objetivo ser atingido, sou invulnerável e inatacável. Mas, quando o destino cumprir o seu propósito em mim, uma simples mosca bastará para destruir-me. Fecha as aspas. E a respeito de sua crença em Deus, ele teve ocasião de declarar em seu forçado exílio em Santa Helena o seguinte, abre aspas, nunca duvidei de Deus, porque mesmo que minha razão seja incapaz de compreendê-lo, minha intuição convence-me de sua existência. Minha constituição sempre esteve em harmonia com este sentimento. Fecha as aspas. Estas desapaixonadas reflexões de um profundo admirador de ambos os missionários não objetivam nenhuma crítica negativa, nem mesmo velada, ao valor histórico e inquestionável de Napoleão, que em nenhum momento agiu sem comando e sem supervisão espiritual superior, nem surpreendeu a onisciência divina com seus atos despóticos e de consequências trágicas. Estas reflexões sugerem, porém, um honesto e merecido reconhecimento a Kardec, o qual, sempre fiel a seu Senhor, surpreendeu e galvanizou aquela parcela redimível da humanidade, tanto do seu tempo quanto visando as gerações futuras, ao abrir-lhe, de par em par, as portas de acesso à era nova do cristianismo com Jesus. Kardec, em comparação com o Cristo, acertou em quase 100% de sua missão, visto que só Jesus é perfeito. E, em comparação com Kardec, Napoleão, apesar de seus múltiplos equívocos na condução do povo francês, foi muito feliz e irretocável em seu ditado a Fernando de Lacerda. Ele abriu infinitas perspectivas à nossa reflexão espiritual ao afirmar que, à luz da verdadeira história, todos os grandes missionários da humanidade só realizam o bem. Uns, como Kardec, fazendo o bem pelo bem, e outros, como ele, Napoleão, fazendo o bem pelo mal. Kardec e Napoleão, o eleito e o escolhido. Missionário em chefe. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Kardec me abriu a mente. Venci o medo da morte. Hoje eu vejo claramente quanto é bela a minha sorte. Ao ler os sábios do mundo, lhes faço um salamaleque, mas a obra em que vou fundo é sempre a de Allan Kardec. E luarizo esse estudo nesta fé raciocinada. Com Kardec temos tudo, sem Kardec temos nada. Nos arraiais em que a obra penetre e seja fanal, a doutrina se desdobra em seu aspecto moral.
É inabalável somente a fé que pode encarar a razão sempre de frente em qualquer tempo e lugar. Kardec, em sua missão, sempre foi, será e é sacerdote da razão no templo augusto da fé. Seu rosto exuda ciência, sisudez, austeridade, mas, na sua quintessência, Kardec é simplicidade. Jesus é amor e perdão. Kardec é razão e luz. Com Kardec, a evolução, a perfeição com Jesus. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.